contar pra vocês o caos que foi a minha vida na época da Primavera Árabe. Pra quem não sabe o que é Primavera Árabe foram manifestações em efeito dominó. Começou no dia 18 de dezembro. Isso oficialmente, você procurando no Google, inclusive eu estou com a minha colinha aqui, vocês sabem o que eu com data não sou muito boa, mas a data do Egito eu lembro exatamente quando foi, como se fosse hoje. No Egito começou dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro, gente, foi um dia crucial, um divisor de águas. Por que que eu lembro desse dia em especial? Porque nesse dia eu tive um show muito importante, eu tava voltando desse show, era o único show que eu tinha, mas assim, fazendo um ensaio, preparando o figurino durante meses para aquele show. E era dia 25 de janeiro. E a gente acabou o show, eu dei carona para um dos meus músicos, e aí a gente tava assustado porque eram muitas pessoas nas ruas. E eram 4 e meia da manhã, era um pouco antes do horário da reza. E eu falei para ele na época, eu falei assim, olha quanta gente aqui. Ele assim, nossa, que é isso? Aí ele falou assim, Madame Soraya, sabe com que eu tô assustado? Sabe com que eu tô assustado? Eu falei, com o quê? Ele falou, porque não são jovens. Quando é somente jovem, a gente já pensa, tá saindo de uma balada, ou teve alguma rave, alguma festa, alguma coisa, e aí, né, aglomeração, pessoas indo ou saindo da festa. Só que nesse dia não, eram pessoas de todas as idades. Mulheres, jovens, velhos, acompanhando esse mutirão ali, titi. Tinha criança no meio. Eu voltei pra casa, quando eu cheguei em casa, na época eu tava com meu marido já, eu falei, o que tá acontecendo? Ele, não, nada, são passeatas. Falei, passeata? Eu pensei, cá com meus botões, falei assim, nossa, que interessante, porque eu nunca tinha visto, gente, passeatas no Egito. Sim, uma isolada, uma aqui, outra acolá, mexe, mas eram milhares de pessoas, que a gente ficou parado dentro do carro, não conseguia andar. Eu cheguei em casa muito tarde, porque o meu carro não saía do lugar, porque eram pessoas. Eu comecei a ficar com medo, porque algumas pessoas que passavam pelo carro batiam e falavam frases tipo, fora Mubarak. Quem é Mubarak? Era o presidente da época. Era o Hosni Mubarak. Inclusive ele foi tirado do poder em 2011. E esse 25 de janeiro de 2011 foi esse dia que eu me assustei pela primeira vez. Eu me senti insegura na rua. Quando eu cheguei em casa, entendi mais ou menos o que estava acontecendo, mas ninguém estava preocupado com nada. E aí algumas manifestações no dia 26, no dia 27, mas aí no dia 28 teve uma chamada geral. E aí foi todo mundo, todas as pessoas saíram de casa para tirar o presidente que estava e pedir por democracia. Eles queriam ter o direito de escolher o presidente, porque aquele presidente já estava há 30 anos, mais de 30 anos no poder. Eles queriam modificações. E o estupim de tudo foi quando começou na Tunísia, se eu não me engano, foi na Tunísia que começou, e aí foi efeito dominó. Foi na Tunísia, foi na Líbia, foi não sei aonde, e aí o negócio foi crescendo e aí veio pro Egito. Nessa época, quando veio pro Egito, as pessoas começaram a ficar meio que violentas. Quem eram as pessoas que estavam ficando meio violentas? No meio da multidão, no meio das famílias que estavam pedindo por democracia, nós tínhamos gente dos grupos religiosos, mas da Irmandade. A Irmandade tinha vários membros aqui no Egito. Esses grupos não acabam porque são ideias. Você acaba com aquele determinado grupo de pessoas que são famosas, aí tem os outros, entendeu? O que foi o que aconteceu aqui na Revolução? Tinha gente infiltrada, só que ninguém sabia. Ninguém sabia porque eles não se manifestavam, eles andavam ali, por baixo da terra, sem ninguém saber que eles existiam. Quando teve a Revolução, o que eles fizeram? Muita gente na rua, quebra-quebra, como eu falei, as pessoas estavam meio violentas, fazendo uma revolução mesmo. Esses caras da Irmandade se juntaram, foram para os presídios e abriram os presídios. Com invasão, com muita porradaria, eles abriram e tiraram todos os presos que tinham lá. E aí, meu amor, foi só ladeira abaixo. Aí foi revolução, foi todo dia, até que o presidente se manifestou na época. Ele virou e falou assim, olha, eu sou pai de vocês, me dê 6 meses, eu boto a casa toda em ordem para quem vai ver. Enquanto isso, vocês vão e votam na pessoa. Ele falou assim, pessoas falaram o quê? Não. Aí não entra muito aqui no caso, porque senão esse vídeo não fica no ar, tá? Mas imagina um caos na terra. Quebra-quebra, foi dar peteleco na polícia, dar cabo de policiais. Aí o que aconteceu? Caos nas ruas, caos na segurança. Os policiais ficaram com medo por suas famílias, porque sim, tiveram vários pararãs com os policiais, de ter que ir pro hospital e tudo mais. Então foi bem complicado, eles se retiraram, esconderam a farda, porque não dava. Quando isso aconteceu com a polícia foi desmantelada totalmente, você não via mais um policial na rua. Quem já veio aqui pro Egito vê que sempre tem policiamento das esquinas,
esquinas. Você sempre vê policiais na rua que no verão eles usam roupa branca, no inverno eles usam roupa preta. O que aconteceu? Aí as pessoas do mal apareceram, né? Aí era ladrão, era estupro, todo mundo indo pras ruas, ataques de tudo quanto era jeito. E aí quem resolveu fazer a segurança pública? Os homens egípcios. Jovens e homens de todas as idades foram pras ruas fazer barricada. Aí o que acontecia? Quando a noite começava a cair, o sol baixava, os homens se juntavam, cada rua de cada bairro, juntavam-se os grupos das ruas, como uma comunidade unida mesmo, e iam para as esquinas fazer um checkpoint. Então todo carro que entrava na rua, saía daquelas ruas, tinha que parar e falar quem era, para onde era, onde morava, porque não esqueça que em tudo, em meio a todo esse caos, a gente tinha apagões. E nessa época aqui, esses primeiros dias de checkpoint, eu não estava no Egito, porque sim, depois eu vou contar para vocês numa live onde que eu estava. Porque no dia 26 de janeiro até o dia 3 ou 6 de fevereiro, eu não me lembro, eu sei que eu fiquei uma semana até voltar pro Egito. E esse negócio do dia 28, do caos, de tudo isso que eu tô contando pra vocês, eu fiquei sabendo que eu estava fora do Egito. Mas aí eu vou deixar pra contar numa live, porque isso aqui a gente tem que contar e dar risada junto, porque ali foi um perrengue engraçado. Voltando aqui pros jovens de novo, os jovens fazendo toda essa segurança na rua, obviamente aconteciam alguns conflitos, porque as pessoas, gente, aqui no Egito, não é que aqui não existe ladrões, não existe pessoas que gostam de fazer crimes. Não, existe. Só que eles não aparecem porque a polícia aqui funciona muito bem e eles sabem que as leis aqui funcionam. Então, se o cara faz um negócio errado e ele for preso, ele não vai ter saidinha, ele não sai. Ele fica lá no Chilindró mesmo. Com a polícia desmantelada, meu amor, aqui virou um faroeste total. E essa foi uma época muito difícil, principalmente para as mulheres. Porque como eu contei para vocês, como a polícia saiu de cena, imagina as mulheres, né? Os homens faziam o checkpoint e as mulheres ficavam presas dentro de casa. Uma simples ida ao supermercado era uma coisa assim que você tinha que estar com os olhos na volta da cabeça inteira, você tinha que estar olhando para todos os lados, porque você corria todos os tipos de risco. E sim, eu sou a Soraya do futuro, e quando eu estava editando esse vídeo, eu vi que eu esqueci de falar essa parte super importante, que foi essa hora que os homens foram para as ruas cuidar. Cuidar das suas famílias, cuidar do seu povo, cuidar das pessoas. E nessa época, todas as estrangeiras que estavam aqui no Egito acharam isso muito incrível, porque os homens egípcios, eles foram homens naquele sentido da palavra, sabe? De provedor, de proteger, de fazer. Eu sei que soa meio machista isso. Infelizmente, não dá pra gente ir contra fatos. Numa situação dessa, a gente precisa de força. E nós, mulheres, não temos força. E numa situação de ter que fazer checkpoint na rua, ter que fazer barricada pra ver quem vai passar, quem não vai passar, nós, mulheres, somos presas para os predadores que ficaram soltos, né? Porque vocês têm que ter em mente que quando as cadeias foram abertas, todos os presos foram soltos. Então tinha ali dentro de tudo gente que estava condenada a nunca mais sair. E todos eles saíram. Depois, mais pra frente, eu conto pra vocês, mas depois, quando em 2014 volta tudo, eles conseguem prender todos os presos de volta, pegou um por um, e principalmente aqueles caras que eram da Irmandade. Teve que ser preso, senão, meu amor, hoje a gente tava numa situação, porque esses caras, eles não representam a população árabe, eles representam um tipo de grupo maluco. E algumas pessoas acham que a causa é justa e outras pessoas acham que não. Sempre com alguém ali esquentando, então aqui a maioria da população é pobre. Então essas pessoas ali querendo seus direitos, querendo ter condições melhores de vida, salários melhores. Realmente o Egito estava na época precisando, não era como esse Egito que vocês estão conhecendo hoje, mas era gostoso, era bem tradicionalzão, sabe? Igual o filme do Indiana Jones. Não tinha muita parte moderna, era um ou outro lugar bem distante que era moderno. Aconteceu esse caos, o presidente saiu. Quando o presidente saiu, ele foi pedido a prisão dele. E aí o exército entra na jogada. Aqui no Egito, gente, é diferente. Eu não sei nem se dá para vocês compreenderem. O nosso exército aqui no Egito, ele é com o povo, é do povo. Então, quando o povo vai para as ruas e grita pelo exército, o exército, ele não toma partido de ninguém. Ele fica do lado do povo. Pelo menos foi isso que aconteceu na Primavera Árabe. Começou a botar no Chilindró todo mundo que era no governo, que fazia coisa errada, que era corrupto, que era isso, que era aquilo. E o Hosni, ele era muito velhinho, ele tinha 80 anos, ele não aguentou, ele acabou indo pro hospital. Ele foi pro hospital, ficou bem doente e as pessoas querendo que ele fosse pro Chilindró, mas ele não podia nem sair do hospital, sabe? Depois de toda essa cadência de eventos, uma coisa atrás da outra, o Egito simplesmente mudou.
Tiraram o presidente, tiraram o governo, aí a gente tava, quem tava ali no comando, né, era o exército, gente, tanques de guerra na rua, o exército na rua, a gente andava, não era mais o Egito que eu conhecia, e para vocês que acompanham aqui o canal, não era como vocês veem hoje, quando vocês vão nas ruas comigo, tudo moderno, tudo bonito, mesmo outros canais que vocês devem ver de pessoas que viajam para cá, vocês sempre falam para mim dos youtubers que vêm para cá e mostram, mesmo nas partes tradicionais você vê que tem uma modernidade, que é limpinho, que é isso, que é aquilo. Imagina tudo isso cheio de tanque do exército. Você andava, tipo, a cada 2 passos tinha um monte de soldados. Aí tiveram toque de recolher, não tinha trabalho, por exemplo, dança, nightclub, discoteca, não tinha, balada, qualquer lugar, cinema, nada, qualquer lugar que aglomerasse pessoas, eles fecharam tudo para não correr risco de ter terror, blá blá blá, entendeu? Porque toda a galera lá da Irmandade que tava presa, agora tava na rua. O que aconteceu? Tiveram, não me lembro quantos foram, mas tiveram vários candidatos à presidência depois de um ano, foi 2011, 25 de janeiro de 2011 que começou tudo isso, dia 28 estourou tudo e 2011 foi o caos da terra aqui no Egito. E nesse intervalo, até a gente chegar nas eleições, que eu já vou contar a parte do babado, tô dando uma pincelada para vocês entenderem como é que foi a partir da minha visão, da minha vivência. Gente, assalto, bateção de carteira, estupro, papapá, tinha. Tem um bairro que é perto do lugar que eu trabalho, uma rua que chama Rabah Adawiya, eles faziam tendas, e eram tendas de terror, blá blá blá. Ali eles recrutavam mulheres, inclusive várias vezes no canal Sobrevivendo da Turquia, a gente já ouviu dela falando do pessoal que ia lá pro país islâmico, lá, sei lá, nem lembro o nome agora. Então, tinha mulheres também que vinham do mundo inteiro para ir servir para esses caras lá. E egípcias também, e era um negócio assim, um mundo à parte. E aí você não tinha segurança. Tinha muitos homens na rua mexendo com você, no caso meu, né, mulheres, a gente estava passando por isso, coisa que a gente não estava acostumada. As mulheres sempre teve, né, gente, porque, claro, não vou falar para vocês que aqui no Egito os homens são santos, não são. Eles têm um governo que segura eles pelo cabresto, né, só que nessa época a gente estava sem policiamento, o exército estava na rua, mas o exército, ele estava na rua para conter coisas grandes, não para vistoriar ali coisas pequenas, tipo uma bateção de carteira, um cara que pega você pelo braço e leva para ali, aí ó, não era para isso, eles estavam para olhar o geral. Nesse caos todo fizeram as eleições. Quando fizeram as eleições, tinha um candidato, o Morsi, que era da Irmandade Muçulmana, e ele ganhou. E por que ele ganhou? Porque ele era da Irmandade. Mas quem que era que governava a Turquia na época? A Irmandade Muçulmana, que eu acredito que seja até hoje ainda são eles. Nós, gente, não vou me botar de fora não, porque eu também achei que fosse ficar igual a Turquia. Eu falei, gente, agora o Egito o Egito vai ficar bom. Porque todo mundo começou com esse pensamento, sabe? Ah, vamos tentar. A gente já tentou o fulano, não deu certo, ficamos presos nele 30 anos. Vamos tentar agora o fulano de tal, porque ele é da Irmandade, a Turquia também é, lá é tudo moderno, todo mundo tem vida livre, todo mundo se veste bem, o país anda, a condição econômica é boa, o dólar lá é baixo, a moeda vale mais do que a nossa, vamos experimentar. E aí foi o erro. Eles botaram o Morsi no poder. E aí quando o Morsi entrou no poder, foi o caos na terra. Apagões, violência aqui no Egito aumentou assim 100%. Você não tinha o que fazer. Aí as coisas foram voltando. Agora vamos entrar na minha vida. Nessa época, a energia do Egito estava tão pesada que até eu entrei nessa vibe, porque eu comecei a ficar com paranoia que o meu marido me tratava estranho, que ele não sei o que. E aí, gente, resumo que eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nesse vídeo, pra vocês saberem o porquê que eu separei. Fiquei 2 anos separada. Eu fui separar justo na Primavera Árabe. Sou doida, né? Aí eu separei dele. E aí, meu amor, eu simplesmente peguei minhas coisas, fui embora, do nada. Bom, já contei pra vocês isso, o vídeo tá aqui. Aí fui embora e aí eu aluguei um apartamento pra eu morar. No prédio, um cara, do nada, descobriu que eu era bailarina. Virou pra mim e falou assim, você é bailarina, não é? Eu falei, não. Ai, gente, que vergonha. Ele abriu o celular e falou assim, aqui ó, não é você isso aqui? Ele abriu o Google, assim, como que ele descobriu meu nome, como que ele descobriu quem eu era. Aí eu falei, mas tá, o que você quer? Já assim. Aí ele, não, só pra saber. Bom, no dia seguinte eu desci, meu carro tava todo enfeitado com papel higiênico. Gente, eles decoraram meu carro assim com papel higiênico e escreveram bailarina. Vocês acreditam?
Olha isso, nunca tinha passado por isso. Aliás, isso é a primeira vez que eu conto aqui no canal. Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Aí fui, chamei o porteiro, falei, quem fez isso aí? O porteiro, não sei. Falei, você não sabe, você fica 24 horas aqui na frente do prédio, meu carro estacionado na frente do prédio. Bom, ele não me contou quem foi. Passaram-se 2 meses a partir desse dia, meu carro foi roubado. Gente, meu carro foi roubado e nunca mais a gente encontrou. Aí o Meg, muito fofo, mesmo estando separado de mim, foi procurar meu carro, ligou pros... Tem um lugar que você liga aqui pros caras que são puxador de carro e eles acham o seu carro. Não acharam. Aí os caras falaram, ó, não dá pra achar porque não tem polícia, não tem nada, a gente não tem mais nem contato com quem faz isso. Como a gente, que os caras é puxador também. Ai, gente, aí fiquei sem carro. Aí eu tinha que pegar táxi pra ir pro trabalho. Sou bailarina, trabalhando à noite. Não era mais tão tarde como era antes, porque a gente ainda tava saindo do toque de recolher. Então era só meio período. Então só tinha um lugar pra trabalhar, que é esse que eu trabalho até hoje. E o outro, que era no centro da cidade, fechou. Para eu pegar táxi, gente, todo dia eu recebia cantada de taxista. Cantada é maneira de falar para poder não ser gongada aqui na plataforma, tá? Eram horríveis, várias vezes, assim, tipo 2, 3 dias seguidos, um atrás do outro, eu tinha que descer do táxi, correndo. Teve já a situação do cara botar o tico-tico para fora e eu saí correndo, sabe? Abri o carro quase andando. Ah, mas você tá de noite na rua, o que você tá fazendo de noite na rua? Coisas que não aconteciam, gente. E assim, você via que não era um caso isolado, porque era assim, eu trabalhava todo dia, eu pegava táxi todo dia. Quando eu ia pro trabalho, eu ia sozinha. Quando eu voltava, o meu assistente voltava comigo, então ele me deixava em casa. E nessa época não tinha Uber, tá? A gente era bem atrasado mesmo. Aliás, não sei nem se existia Uber, mas era 2011. Era 2012, sei lá. Eu sei que a gente ficou nesse inferno de vida de 2011 até 2014. Como eu falei, apagão, faltava água, insegurança na rua, não tinha nada de policiamento, não, mesmo com o presidente lá da Irmandade no poder, não tinha policiamento igual antes. Quando tinha policiamento, os policiais não estavam nem aí, porque lembra da Revolução? Vários deles fizeram a passagem, vários, gente, milhares fizeram a passagem. O povo doido que saiu da cadeia foi lá e ó, deu cabo dos coitados dos policiais, entendeu? Aí o que aconteceu? A vida da gente virou um inferno até que, graças a Deus, o povo em 2013 cansou. Todo mundo foram para as ruas de novo, inclusive eu. Todo mundo para poder tirar o Morsi, o exército. E as pessoas, gente, nessa época tinha até código. Eu nem sei se pode fazer esse código, não vou fazer não, tá? Mas nem tinha código. As pessoas levantavam a mão e botavam o número 4 com os dedos. Eu não vou fazer porque eu acho que não pode fazer na plataforma. Era o do grupo lá, que era daqui, da Irmandade, entendeu? Era o código deles. Então, os lugares, tudo com essas mãozinhas aí, sabe? Era um inferno a vida da gente. Então, por isso que eu falo, eu sou super contra eles. Claro que se você for procurar dentro do Egito, tem gente que gosta deles, tem gente que não. Assim como a Turquia gosta deles, né? E tem gente que não, como o nosso presidente não, porque passamos maus bocados com eles aqui. Então, quando a gente estava nessa época aqui no Egito, era muito difícil da gente saber o dia de amanhã. Revolução todo dia, porque aí 2013 que eu tô, né? Agora, 2013, todo mundo foi pra rua. Aí acabou, a gente não sabia mais como é que ia ser o dia seguinte. As pessoas nas ruas, aí não foi de uma hora para outra, as pessoas gritavam na rua, gente, vocês dentro de casa, assim, você escutava os gritos, as pessoas, o povo e o exército unido numa única mão, que o exército e o povo é uma única mão. Aí foi quando fizeram um símbolo aqui, com as mãos dadas. E realmente, aí foi quando, depois de várias passeatas, porque o exército precisava ter noção de quantos milhões de pessoas, e eram milhares e milhares e milhões de pessoas nas ruas, uma revolução igual a que teve, né, da 25, 28 lá de 2011, só que em 2013 para derrubar o segundo presidente. E aí foi quando o exército desceu para as ruas. Na época, o general do exército, encarregado geral do exército, era o nosso presidente atual, o Sisi. Ele pegou o governo até a gente eleger um próximo. E aí existem controvérsias pelo mundo que as pessoas falam assim, ah, mas o pessoal no mundo fala que o povo não votou nele. Votou sim, gente. Por que votou? Porque eu votei. Eu não voto em ninguém. Eu sempre justifico o meu voto a vida inteira, porque eu falo que eu nunca vou ser cúmplice, mas nele eu votei. A mulher dele já entrou com um discurso super bom. Ele já entrou, ele falando, porque teve muito ataque, né, contra mulheres aqui, como eu falei pra você. E aí antes de ter a revolução, ele ia pra televisão, né, antes dele ocupar o posto ali temporário, ele falava, rapazes, vamos voltar à nossa educação.
Nós somos egípcios, a gente não pode bater numa mulher. Mulher a gente entrega flor, até ficou meio que uma marca dele, assim, que ele falava, pra mulher a gente entrega flor. Se você tá muito nervoso com ela, pega uma flor e bate assim, ó, no ombro dela, entrega pra ela que ela vai sorrir pra você. Ele até brincava assim, sabe? Ele foi muito amado por todo mundo. E assim, se os homens não gostavam dele, nós mulheres gostávamos, e nós somos maioria. Então ele ganhou. Minhas amigas todas votaram nele, meus amigos, todo mundo que eu conheço votou nele. E assim, as pessoas poderiam falar, eu não quero, não. Não, todo mundo votou nele mesmo. E ele botou a casa num lugar, ele botou tudo nos trilhos de novo, fazendo leis para proteção da mulher. Foi aqui que ele começou a fazer, ele viu que os egípcios não estavam voltando nos trilhos em relação a ficar passando mão nas mulheres. Aí foi quando ele e a esposa dele que acho que criou essa lei, ou foi a esposa do outro, não sei, eu sei que aí ele reforçou e deu uma pena maior para aquela da passadinha de mão, de chamar uma mulher na rua, sabe, de um assé. Se fizer assé com uma mulher, vai preso na hora e não quer nem saber, tá entendendo? Claro, é super sério isso aqui. Então, ele botou a casa no lugar de novo, sabe, ele botou tudo nos trilhos de novo, e aí a gente começou, a partir de 2016, ter uma vida boa, porque até 2014 foi um caos na Terra. Bom, meu amor, eu vou finalizar por aqui porque eu já falei demais, né? E aí me fala se você já conhecia a Primavera Árabe, sim ou não, e deixa perguntas aqui no vídeo, que se você quiser que eu responda, eu posso fazer uma live respondendo e tirando dúvidas. Um beijo e fui!